Bíblia comigo no livro de Salmos, capítulo 104. Salmos capítulo 104. Versículo de número 15. Salmo 104, versículo 15. Quem encontrou, dê um glória a Deus bem alto do seu lugar. O vinho que alegra o coração. Repita comigo: o vinho. O azeite que lhe dá brilho ao rosto. Repita comigo: azeite. E o pão que lhe sustém as forças. Repita comigo: pão. Diga comigo: Deus dá vinho, azeite e pão. Vamos dizer mais uma vez: vinho, azeite e pão. Agora só vocês. Feche teus olhos e leve seu pensamento aos céus e diga: Espírito Santo, fale comigo essa noite, pelo nome de Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 3, Jesus diz que ninguém pode receber alguma coisa se isso não lhe for dado do céu. E neste capítulo 104, o salmista, ele faz um convite a louvar ao Senhor. E ele começa a enumerar uma série de motivos para bendizermos o nome do Senhor. E ao meditar neste texto, o salmista, ele vem nos alertar a termos uma canção de louvor a Deus, porque é Ele que dá o vinho, o azeite e o pão. O que é o vinho? O vinho, ele tem a representação da alegria. O vinho, ele é um regozijo interno. É um termo que a Bíblia diz, um gozo interno. Só Deus vai poder trazer alegria na sua vida. Não tente encontrar nas pessoas aquilo que só Deus pode te dar. Não tente encontrar no dinheiro nem dos bens dessa vida aquilo que só Deus pode te entregar. Só Deus pode nos dar o vinho. Repita comigo: só Deus pode nos dar o vinho. O vinho que Deus nos dá é algo que vem direto dos céus. E somente aquilo que Deus pode nos dar é que alegra o coração. Só que a Bíblia diz a respeito do vinho, você vai olhar aqui para frente. O vinho que representa alegria, ele veio em algumas ocasiões especiais na Bíblia, quando os servos de Deus estavam fazendo a obra. Jesus envia os seus discípulos e a Bíblia diz que os seus discípulos retornam em toda a alegria. Repita comigo: o vinho vem quando nós servimos a Deus. Ah, pastor, mas eu estou muito triste para servir a Deus. E a Bíblia vai dizer no Salmo 126 que quem sai servindo a Deus triste volta recolhendo seus feixes com alegria. O vinho, ele vem quando nós servimos a Deus. O vinho é representação também do prazer. E há um tipo de prazer que não se encontra na terra.
É por isso que existe dentro de mim, de você, um tipo de vazio que você passeia e não preenche, que você gasta e não preenche, você muda de emprego e não preenche, que parece que tudo dá certo e não preenche. Esse é o vinho de Deus, que Ele só é capaz de encontrar na presença do Senhor. O salmista Davi vai dizer: na tua presença eu encontro a verdadeira alegria. A Bíblia vai nos dizer também sobre o vinho, as pessoas casadas. Quem é que é casado? Levante sua mão. A Bíblia vai dizer para o homem casado: encontre prazer na sua esposa. E isso serve para as mulheres: encontre prazer nos seus maridos. Há um vinho que Deus derrama sobre o leito conjugal. Você não deve aceitar artimanhas de Satanás para roubar a sua vida dentro do lar. Casal não pode viver em cama separada, em quarto separado, com filho no meio da cama. Você impede o vinho de Deus de descer sobre o seu lar. Estamos em pé de guerra, senta para resolver, mas não durma virado, nem cada um para um canto. Agora, se a pessoa vive amigada, ela está impedindo Deus de derramar vinho. A pessoa que está amigada, ela tem medo de aliança, ou ela sabe que ela está fazendo coisa errada. Se você não quer casar porque você está fazendo coisa errada, porque você acha que aquele homem ou que aquela mulher é errado para você, sai correndo, fuja. Agora, se você vive amigado com medo, legalize a sua situação para que o vinho de Deus seja derramado sobre o seu lar. É Deus que dá o vinho que alegra o coração. Um dia o apóstolo Paulo vai escrever à igreja de Éfeso: e não vos embriaguem com vinho dessa terra, porque depois ele traz confusão, ele traz briga. Já viu, as pessoas saem bêbadas da festa do peão e saem brigando no meio da rua, chega em casa é um quebra-pau. Só que a Bíblia vai dizer assim: então se encha do Espírito, em outros termos, se embriague do Espírito. Você está precisando de alegria? Não é em consultório de psicólogo que você vai achar. Você está precisando de alegria? Não é mudando de cidade, de casa, de emprego que você vai encontrar. O salmista diz que quem dá o vinho que alegra o coração é o Senhor. Olha para quem está ao teu lado e diga assim: arrume a sua situação com Deus, para que o vinho volte a descer sobre o seu coração. Só que o vinho também, querido, ele é uma das representações mais santas da Santa Ceia. E o vinho representa o sangue de Jesus que foi derramado por nós. Jesus disse: tomem este cálice que representa o meu sangue derramado por vocês. Preste atenção. Quando você não se dá bem com algum irmão da igreja, quando você está brigado com algum irmão, quando você fala mal de algum irmão da igreja, eu não estou falando só desse lugar, porque a igreja de Cristo não se resume a um ministério. O vinho não desce completamente na sua vida, porque o vinho fala da reunião de sangue do povo de Deus. Mágoa e ressentimento rouba o vinho. Está faltando vinho na sua vida? O salmista diz que ele dá o vinho que alegra o coração, e ele dá o azeite que traz brilho no rosto. Irmão, a Bíblia diz que Moisés, ele entrava na tenda do encontro, e quando ele saía, ó, o rosto de Moisés brilhando. Eu não sei se você já percebeu, mas na caminhada cristã isso é muito nítida. A pessoa chega na igreja destruída pelo pecado, a pessoa chega com o rosto amassado, porque o diabo bate sem dó. A pessoa chega com aquele rosto carrancudo, cheio de mágoa e sofrimento. Aí aquela pessoa começa a orar, ela começa a vir à igreja, ela começa a buscar a Deus, e alguém diz: tem alguma coisa diferente no seu rosto. É o azeite do Espírito Santo, o azeite que traz brilho no rosto. O azeite, ele era feito
amassando azeitona. E um dia Jesus foi muito amassado no monte chamado Getsemane, que significa prensa de azeite. Escute o que eu vou te dizer. Se a vida está te prensando, e não é por pecado, porque pecado prensa, e não é Deus que te prensa. Deus não te prova com o pecado. Se você está pecando, isso não é provação, é pecado. Agora, se mesmo buscando e servindo a Deus, parece que a vida está te prensando, fica tranquilo que quanto mais se prensa a azeitona, mais azeite sai, mais brilho Deus trará sobre a sua vida. Estevão estava sendo prensado pela perseguição, e o rosto dele brilha como um anjo. Ele consegue ver a face de Cristo ao lado de Deus Pai. Deus dá o azeite. Como que eu recebo o azeite que Deus dá? Oração. Nós precisamos de orar todos os dias. Temos que meditar nas Escrituras. Temos que viver uma vida santa. Quando falta o azeite, e eu já vi isso na vida de muita gente também na caminhada, fulano começa a viver uma vida de pecado, fulano começa como um porco, rolar na lama de onde Deus tirou. Primeira coisa que some da vida dele, o brilho. Problema não tira brilho do rosto do crente, o pecado tira. Problema faz seu rosto brilhar mais na presença de Deus, o pecado arranca tudo o brilho. É por isso que Jesus diz: vocês são a luz desse mundo. Porque quando o nosso rosto está cheio de azeite, por onde nós passamos, nós brilhamos a glória de Deus. Você foi chamado para brilhar essa glória na sua família, no seu bairro, no seu local de trabalho. E a primeira coisa que alguém vai ver é o seu semblante. Olha para quem está ao teu lado e pergunta: ainda tem azeite? Jesus vai contar uma parábola sobre o fim dos tempos, e ele vai falar a respeito do casamento do noivo, que é Jesus, da noiva, que é a igreja. E tinha 10 daminhas de honra, 5 não tinham azeite de reserva, e elas não conseguiram ficar firme até a chegada do noivo. Talvez os problemas tenham roubado a sua vida de oração. Talvez as responsabilidades, as rotinas, as redes sociais estão te roubando um momento precioso de comunhão. Não deixa que o azeite vaze, porque o azeite não serve apenas para dar um brilho no rosto, para que alguém veja. O azeite, ele serve para que o noivo nos reconheça no dia escuro da sua vida. Tem celular que, se você está muito no escuro, ele vai pedir luz para ver o seu rosto e desbloquear. E a Bíblia diz que a vinda de Cristo vai ser no momento de muita escuridão na terra, é chamado até da meia-noite de Deus. E se não tiver luz no seu rosto, você não desbloqueia o acesso para o céu. Quem quer ir para o céu, levante bem alto a sua mão. Olha para 3 irmãos e diga assim: então compre unção. Olha para outro e diga: compre unção. Compre unção. Compre o azeite de Deus, através da consagração, através da oração, através do jejum, através do louvor, através da busca da presença de Deus na igreja. Deus nos dá vinho, Deus nos dá azeite, e Deus nos dá pão. Se a sua fonte é o governo do país, você vai correr muita dificuldade financeira. Se a sua fonte é o seu local de trabalho, você vai ficar muito preocupado quando houver notícias de demissão. Se você é empresário, empreendedor e depende de clientes, e se sua fonte são os clientes, você vai se preocupar muito quando sumirem os clientes. Só que se a sua fonte for Deus,
A Bíblia diz que Ele sempre te dará pão e você nunca ficará sem sustento. O sustento, quem nos dá não é o patrão. O sustento quem nos dá não é o nosso emprego. O sustento quem nos dá não são os nossos clientes. O sustento que nunca acaba é Deus quem dá. A Bíblia diz que Elias era sustentado por Deus. E um dia Deus diz para ele: fica aí junto do lado do corguinho de Querite, que eu vou te sustentar. E Deus sustentou ele do lado do corguinho. E um dia esse corgo seca. Deus diz assim: ó, já ordenei agora para uma mulher viúva lá em Sarepta para te sustentar. Quem era a fonte de Elias? Era Deus. Não importa se o riacho seca, se é Deus que te sustenta, sempre haverá provisão na sua história. É Deus quem nos dá o pão. Jesus um dia lutando com o diabo no deserto, ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você quer ter provisão contínua? Coma a palavra, porque Deus disse a Josué: se isso aqui for seu pão, Josué, o teu caminho será próspero. Você quer ter um caminho abençoado? Coma a palavra de Deus. Em João 6,51, Jesus vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém de mim se alimentar, jamais voltará a ter fome. Coma a palavra de Jesus, coma a presença de Jesus, para que você fique firme, sustentado todos os dias da sua vida. Repita comigo: vinho, azeite e pão. Diga assim: alegria, brilho e sustento. Fale assim: não vou encontrar em consultórios, não vou encontrar na política, não vou encontrar nos meus amigos. Diga assim: só posso encontrá-los em Deus. Por isso ele diz: bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Só pode vir de Deus. E quanto mais você louva, e quanto mais você adora, mais vinho Deus derrama, mais azeite Deus entrega, e mais pão cai na sua vida. Se é Deus quem dá o pão, você não precisa saber de onde vai chegar, porque no deserto o povo de Israel ficava olhando para o lado, olhava para suas amassadeiras, mas não tinha. Só que como é Deus que dá o pão, um dia o Senhor diz assim: manda esse povo de madrugada sair no campo. E quando eles olham para o campo, tem uma fina névoa, uma camada com sabor de mel. Eles dizem para Moisés: o que é isso? E Moisés disse: esse é o maná, o pão que Deus dará todos os dias para vocês. Maná significa: o que é isso? E eu quero declarar sobre a tua vida que aquilo que Deus te der, você ficará tão maravilhado, tão perplexo, que dirá: o que é isso? Que tamanho de bênção é essa? Que negócio é esse que Deus está me dando e fazendo por mim? E você saberá que é a mão de Deus, e você louvará e bendirá o nome do Senhor, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Tudo vem das mãos de Deus. Vamos dar um forte aplauso a Jesus essa noite. Aleluia. Coloque-se de pé no seu lugar. Feche teus olhos. Eu quero orar por você que está nos assistindo nesse momento, unindo a fé com os irmãos que estão dentro do santuário.
Eu quero te convidar, erga sua voz comigo em oração por aqueles que estão nos seus lares, por aqueles que serão alcançados por essa ministração onde ela chegar. Pai, no nome de Jesus, Tu és Jeová Jireh, o Deus da provisão. Tu és aquele que dá o vinho que alegra o coração. Tu és aquele que dá o azeite que traz brilho ao rosto. Tu és aquele que entrega o pão, o sustento para o teu povo. Se alguém que está nos assistindo nessa hora, Senhor, estiver enfrentando dificuldade de alimento, de emprego, de alegria, de brilho, Senhor, de satisfação, de contentamento, Deus, envia uma provisão dos céus, no nome de Jesus. Desperta-os numa aliança com os céus, para que voltem a receber tudo aquilo que o Senhor é capaz de dar aos teus filhos. Eu os abençoo nessa hora, pelo nome de Jesus, no nome de Jesus.